Olá, você de casa, tudo bem? No Momento Saúde de hoje, a gente vai falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar da depressão. No meu lado aqui está a doutora psicóloga Tatiane Magalhães. Tatiane, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? E para estar falando de um tema muito importante, muito interessante, e as portas do Momento Saúde vai estar sempre aberta para você, tá bom? Tudo bem? E Renato, tudo jóia? Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com você e com os telespectadores sobre os temas de saúde mental, que é algo que devemos priorizar cada vez mais. Muito bem. Tatiane, você formou? Qual que é a sua formação? Sou graduada em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia e arte-terapia, e no momento estou atuando há 7 anos em saúde mental, acompanhando casos de transtornos graves e persistentes. Legal. Então, para o pessoal de casa saber de uma maneira mais simples, vamos começar falando da depressão, que a depressão, né, em muitos casos aí, às vezes tem alguém da família ou parente, amigos, né, e a maioria das vezes é uma doença mental, né? A depressão é sim caracterizada como um adoecimento mental, é reconhecida como um transtorno de humor que pode variar em quadros leves, moderados e graves, e vai impactar a rotina da pessoa a partir de sentimentos profundos de tristeza, desânimo, trazendo prejuízo funcional nas atividades diárias e, em muitos casos, pode vir acompanhada de pensamentos suicidas. E a depressão, quem é portadora, no caso, a maioria das vezes é silenciosa, não dá para perceber, né? No dia a dia, assim, uma pessoa na sua volta, né? Por exemplo, eu estou com a depressão, o outro dificilmente consegue perceber isso, né? Que é uma coisa que está dentro da pessoa, né? Normalmente, as pessoas começam a perceber quando o quadro já está um pouco mais avançado, porque começa a sinalizar dificuldades na rotina, mudanças nas relações interpessoais, uma questão de isolamento. Então, assim, quando o quadro começa a ficar mais exposto a esses sintomas visíveis aos outros, algo já estava acontecendo ali já há algum tempo. Sim, e quais, assim, os sintomas clássicos, assim, da depressão no, no ramo aí da psicologia, de acordo com o seu conhecimento? Quando a gente fala em depressão, é importante compreender que estamos falando de um quadro patológico da doença. Diferencia-se de uma tristeza, de um episódio isolado que não venha comprometer a rotina da pessoa. Que muitas vezes a pessoa está triste, passa por algum momento que vai desencadear esse desânimo, uma tristeza um pouco mais profunda, uma rotina um pouco mais com dificuldade, mas sem trazer comprometimentos gerais no funcionamento dela. Então é importante estar atento que, quando a gente fala em depressão, a gente está falando em um quadro que já precisa de cuidados. Porque sentimentos de tristeza, em algum momento da vida, todos nós vivenciamos. Alguns momentos vai mexer mesmo, vai nos impactar de alguma forma, mas não vai trazer grandes prejuízos para a nossa vida. E qual o momento, assim, que, opa, a pessoa vê, isso não sou eu. Eu preciso de uma terapia, de um profissional para eu estar trabalhando isso. Né, uma psicoterapeuta, uma psicóloga. Qual que é esse momento que tem que ser tratado, tem que ir para um psicólogo? É importante compreender que tudo aquilo que ultrapassar 2, 3 semanas já vai sair um pouco de algo esperado, de um sentimento natural por alguma situação. Então, a pessoa deve se atentar às alterações de sono, de apetite, essa necessidade de estar se isolando, desânimo, dificuldade em estar dando conta mesmo da sua rotina. Sim. Quando a pessoa percebe que está fazendo um grande esforço para fazer coisas que até então ela faria com facilidade.
Essa questão também do sentimento de culpa, inutilidade é muito comum no quadro depressivo, então é importante se atentar à presença desses sintomas e à durabilidade. Se ultrapassar 2, 3 semanas ou vier acompanhado, né, desse prejuízo funcional, a pessoa deve se atentar e buscar ajuda mais rápido antes que a situação fique um pouco mais, traga mais, né, debilitações para o indivíduo. Sim, muito bem. No Momento Saúde, a gente falou num programa, a gente falou sobre o transtorno bipolar e que a depressão é um dos sintomas, e falou, se não me engano, depressão maníaca ou depressão propriamente dita. Aí, no caso aí, também, no caso, o psicólogo também avalia se tem alguma coisa relacionada de a depressão ser um dos sintomas de uma doença mental mais grave. É importante a gente considerar que os quadros depressivos, eles podem fazer parte de algum critério diagnóstico de outros transtornos. Quando você fala do quadro da bipolaridade, a gente vai estar falando das oscilações de humor que também vão estar presentes. São fases que vão ter uma durabilidade maior. E quando a gente fala também em transtorno bipolar, é um diagnóstico que não é fechado assim com pouco tempo, não. É um diagnóstico que vai requerer um acompanhamento mais longo, mais tentativas e observações mesmo do comportamento da pessoa em diversos períodos e fases diferenciadas. É diferente da depressão clássica. Porque o psiquiatra até comentou que, no caso, às vezes a pessoa um clínico vai lá, está tratando de uma depressão, mas na verdade ele tem um transtorno bipolar, né? Então ele até mencionou a importância de estar, né, sendo encaminhado para os dois, né? Tanto para a psiquiatria e também para o psicólogo, né? Psicoterapia, né? Fala para estar os dois aí, ambos, estar tratando dessa doença. No caso, depressão profunda e depressão é a mesma coisa ou não? A depressão profunda é uma coisa mais grave? Nós costumamos chamar de depressão maior, né? Que são os quadros mais severos da depressão, que vai trazer um comprometimento maior para o indivíduo. Na classificação do CID, F32, a gente utiliza essas várias, né, numerações para indicar o quadro leve, moderado e grave. Então, o episódio leve, de leve a moderado, ele não vai trazer grandes prejuízos na rotina. Vai ter um sofrimento, vai ter um impacto, mas é algo que pode ser acompanhado sem que a pessoa precisa de se afastar da sua rotina. Quando o quadro tiver mais de moderado a grave, já vai chamar mais atenção de talvez uma internação quando houver risco de suicídio, quando a pessoa tem aquela sensação de fraqueza muito intensa e é difícil para o familiar lidar com isso em casa. Sim. Então, normalmente essa internação acontece em leitos de retaguarda, mas não necessariamente todos os casos vão passar por isso. Os riscos de autoextermínio, muitas das vezes, é encaminhado para esses leitos de retaguarda a fim de proteger a pessoa e o familiar nesses primeiros dias até ter uma resposta medicamentosa melhor. No caso, quando o paciente já tem um pensamento de autoextermínio, aí já é um caso mais grave da depressão, né? Sim, só que na avaliação a gente se atenta muito em que é um pensamento de autoextermínio e o que é um planejamento de autoextermínio. Isso é muito importante na avaliação. Porque quando o pensamento de autoextermínio, ele pode aparecer de diversas formas. De repente a pessoa vai dizer, eu estou com vontade de morrer. Se eu morresse hoje, seria a melhor coisa que acontecesse. E as pessoas assustam, né? E de repente uma fala que ela traz, não necessariamente ela planeja. Ela está dizendo se algo acontecesse, mas não que ela tem intenção de fazer nada contra si mesma. E às vezes também tem pessoas que podem estar fazendo isso para chamar atenção ou devido carência emocional, alguma coisa assim, né? Eu vejo que é muito delicado falar, chamar atenção, porque quando a pessoa chega a vir com essa fala, ela já está sinalizando que tem um sofrimento. Sim. Se isso não for cuidado, se isso for julgado, de fato, uma hora ela pode passar o ato, ainda que não teve nenhum histórico de tentativa antes. Porque por mais que a pessoa já, né, tenha algum sofrimento mental ali, para ela tá
É porque às vezes acontece também, várias vezes a mesma pessoa. Mas aí é uma coisa, né, o protocolo, né, para estar fazendo um acompanhamento psicológico, e é uma coisa, então, que é bom estar alerta para estar cuidando dessa pessoa, né? E para quem convive com a pessoa, desconfia desses pensamentos, ou percebe até um sofrimento, independente dela ter uma fala ou um pensamento de suicídio, é interessante acolher, escutar. O julgamento nunca vai ajudar em nenhum adoecimento. Então é importante escutar, acolher, compreender e buscar ajuda para essa pessoa, incentivar a buscar o tratamento adequado. E por outro lado também tem pessoas que suicidam no silêncio, né? Ninguém, ela não chama, assim, não vou usar esse termo, chama atenção, né? Ela não dá para transparecer do que está tendo algum problema, né? Alguma dificuldade, algum sofrimento mental, e do nada todo mundo achando que ele está bem e acontece o suicídio, né? Tem isso também, né? Na verdade, quando chega alguns casos assim desses relatos para gente, ao escutar as pessoas próximas, os familiares, a pessoa já estava sinalizando. Já tinha alguma coisa indicando que alguma coisa não estava bem. Só que, para as pessoas que convivem, que são leigas, não têm um conhecimento científico, pode ser que passe despercebido mesmo. Por isso que a gente sempre incentiva, na dúvida, busque ajuda, busque orientação, não fique adiando para depois achando que é algo que vai ser passageiro, se o quadro está persistindo. Então, gente, é muito importante, igual a Tatiana acabou de falar aqui, a questão do... Porque as pessoas julgam muito, né? Eu falo isso de acordo, porque eu trabalho na área de saúde também, e do que as pessoas falam, mas a gente tem que ter muito cuidado. A pessoa, não, está só para chamar atenção, já é a 20ª vez que ela faz isso e tal, mas alguma coisa está acontecendo. É o caso de estar, né, conversando, o apoio da família, né, dar aquela atenção a mais para ver o que está acontecendo, né, se for possível, procurar, né, um especialista, um psicólogo, né, se for um caso no encaminhamento até para um psiquiatra, né, tomar medicação também é muito importante, né, porque isso acontece muito. As pessoas julgam muito as outras porque conhecem, ou às vezes, né, trabalham juntos, mas ninguém sabe o que passa na mente, né, de outra pessoa, né, do sofrimento. Então, deixa eu te perguntar, Tatiane, a depressão, aquela depressão de uma maneira assim temporária, aconteceu isso, a pessoa está vivendo uma tempestade, e ela não tá com aquele clima de, não vou falar de viver, mas de comer, de sorrir. Aí, quando a tempestade passa, ela volta. Tem essa depressão temporária aí, que aí ela já se recupera e as coisas vão melhorando na vida dela, tem isso? Sim, nós chamamos de episódio depressivo. São aqueles momentos que a pessoa tem sim uma dificuldade, mas não é algo considerado moderado, não é um quadro considerado grave, é algo mais simples de tratar. Lógico, buscando a ajuda inicialmente. Então, são episódios que vão vir, mas não vão trazer grandes abalos à vida da pessoa, mas que precisam ser cuidados. Muitas vezes só com a psicoterapia, muitas vezes precisa de uma ajuda medicamentosa também. E quando a pessoa, assim, vai perpetuando essa tristeza, essa depressão devido a isso, aí é procurar ajuda, né? Isso, mas os episódios depressivos também, muitas vezes eles precisam de acompanhamento. Não necessariamente por ser um episódio isolado deve passar despercebido. É importante se atentar nesse tempo, de 2 a 3 semanas, em como a rotina da pessoa está sendo impactada. Sim. E em alguns casos nós vamos ter os episódios depressivos recorrentes, que são aqueles e os persistentes, né? Aquilo que vai retornar, aquilo que vai persistir, e aí vai caminhar para um quadro mais moderado, mais grave. E em todos esses episódios nós avaliamos, né, o risco de autoextermínio e a questão da presença do sintoma psicótico, que é um fator mais preocupante também e precisa de um cuidado mais profundo, né? Quando isso aparece, até mesmo no episódio depressivo pode acontecer, de vir acompanhado assim, de pensamentos de autoextermínio ou até mesmo de sintoma psicótico.
Esse eu já presenciei um paciente com crise psicótica. Vou falar para você, tá? Não é fácil, não. No caso aí, então, a depressão, ela, os fatores ambientais e externos também pode levar à depressão, né? Tem algum outro fator que possa estar levando? Os fatores podem ser psicológicos, sociais também, né? Sim. E essa questão ambiental a gente não pode desconsiderar porque nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Nós temos essa troca com o meio que a gente vive. Em algum momento, as circunstâncias podem sim favorecer para adoecimento. Não necessariamente é uma questão somente da pessoa que está adoecida, mas um ambiente que influencia, pessoas que influenciam, não necessariamente que seja proposital. Né? Mas são situações que podem acarretar um sofrimento e levar ao quadro depressivo. Há casos que a pessoa suicida e que silenciosamente, né, a família não percebe o problema que está passando e quando vê lá no local, eu falo porque eu já presenciei isso, estava com fotos que tinha acabado de noivar, aí por questões, não sei, pessoais, a noiva desistiu de casar e terminou com ele. Aí ele, na verdade, a pessoa suicidou, né, no banheiro, com a porta trancada, e quando foi arrombar a porta, estava cheio de fotos dele com ela. No caso, assim, a pessoa já está tendo uma depressão, porque assim, não é normal, né, uma pessoa, por exemplo, tá assim, com pensamentos de suicídio, e por causa de uma pessoa, de outra, mas isso também pode causar depressão. É importante a gente compreender que os atos de autoextermínio não necessariamente vão estar vinculados somente à depressão, especificamente. Por quê? Todos nós temos uma história de vida. E nós não estamos livres de nenhuma adversidade da vida. E ainda que estejamos saudáveis mentalmente, podemos sim passar por uma situação que nos impacta e que não dê conta e pela impulsividade algo aconteça. Embora a gente observa que a maioria dos casos tenha sim alguns sinais, alguns indícios de alguma coisa que já não estava indo muito bem, pode acontecer algo também que não foi planejado, mediante alguma circunstância. Né? De repente, a pessoa não dá conta daquilo, que muitas vezes as pessoas julgam, né, Renato, na questão de, mas foi por isso, né, para ela aquilo foi muito, ela não deu conta. Sim. Por isso que é sempre importante acolhermos, escutarmos e não entrar com julgamento de forma alguma. Porque, de repente, a gente escuta muito assim no senso comum, né? Mas a pessoa é forte, ela sempre deu conta de um tanto de coisa. Exatamente por isso. Talvez por ela ter sido forte demais a vida inteira, sim, ter dado conta de muita coisa, em algum momento ela pode não dar. Ela não está, né? Verdade. E tem uma campanha muito legal, a gente está falando de suicídio, né? Que é o Setembro Amarelo. É disso mesmo, né? Que fala? Sim, o Setembro Amarelo veio para trabalhar a prevenção ao suicídio. Só que eu ainda acredito que a gente trabalha a prevenção de janeiro a janeiro, sim, é o ano todo e é acolhendo. Né? Muitas vezes a gente encontra aí essa proposta de prevenção, ela acaba tendo uma finalidade de orientar e acolher as pessoas, mas muitas das vezes ela soa talvez como um incentivo. Infelizmente, já ouvi de muitos pacientes, né, que não fazem o menor sentido para eles essa campanha pela questão de que você não está sozinho, busque ajuda, mas nos outros meses isso não acontece. A realidade é outra. Então, assim, mais do que uma campanha, é importante a gente estar atento naquilo que a gente oferta para o outro todos os dias e em todos os momentos. Não adianta falar de Setembro Amarelo, falar de campanha, se passou o mês de setembro, tudo aquilo fica esquecido, se sim, nas nossas condutas nós não somos capazes de acolher, de escutar e de julgar o outro. Acho que é muito
mais de acolher, escutar e amparar o ano todo do que falar do tema no mês de setembro. Acho importante a gente ter, né, essa visão também, ampliar um pouco para sair um pouco da questão do... para não virar um marketing, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente está falando do sofrimento do outro. Aí, no caso, então, nem sempre o suicídio é uma consequência de a depressão, né? Às vezes tem uns outros fatores, outras doenças, né, acumuladas, mentais, que pode levar a isso. Exatamente. O quadro depressivo pode ser um critério de qualquer outro adoecimento, de um outro transtorno, de um outro quadro mesmo psicológico, psiquiátrico. Sim, e quando o paciente vê que precisa de uma ajuda e ela é fiel às sessões, né, na psicóloga, tudo, só com a psicologia, no caso, com as sessões, dependendo do grau da depressão, ela pode ser curada? Quando o paciente não apresenta sintoma psicótico e não apresenta prejuízos funcionais que afetam, impactam muito a rotina, é possível sim. Vai depender do grau, mas quando envolve um sintoma psicótico, um prejuízo funcional muito grande, uma perda de apetite muito significativa, perda de peso, aí a gente já está falando de algo que a medicação vai ser necessária. Mas quadros leves já aconteceu sim, da pessoa sair daquele quadro, né? A gente observa isso nas demandas que vão chegando para a gente. Quando não há presença de sintoma psicótico, que são as alucinações auditivas e visuais, né? Sim. E essa perda significativa de peso, de sono e alterações no funcionamento da rotina, a gente consegue com a terapia. Sim. É claro, Renato, só incentivando aí as pessoas também a buscarem outras terapias que não seja a terapia psicológica. Alimentação equilibrada, atividade física, Sim. tirar um tempo assim para o lazer, isso tudo pode ajudar. Não ficar focado somente tem que tomar uma medicação, tem que ter um remédio, porque nem tudo a gente vai medicar. Eu costumo dizer que a gente medica sintoma, né? Os psiquiatras vão estar medicando o sintoma. Sim. Agora, pensamentos, sentimentos e emoções a gente elabora num processo terapêutico, seja na terapia psicológica, seja com os ganhos que a atividade física vai trazer, uma alimentação equilibrada que vai ter o benefício até mesmo do funcionamento do próprio corpo. Um hábito saudável, né, no dia a dia. É importante lembrar que é um conjunto, né? Sim, muito bem. Então, há maneiras... você respondeu uma pergunta aí que eu ia fazer, mas você já até respondeu qual que é o momento que a o psicólogo precisa... Opa, eu preciso encaminhar esse para o psiquiatra, né? Esse precisa tomar medicamento. Você respondeu até um pouco aí, né? Sim, a gente fica muito atento e, para mim, né, que trabalho, tenho essa equipe, tenho a psiquiatria junto ali, a gente tem sempre essa troca, né, as discussões de caso e o que a gente observa do momento de estar encaminhando para a psiquiatria é exatamente o que aquela pessoa está vivenciando hoje, há quanto tempo esses sintomas estão acontecendo, como que está a rotina dessa pessoa com esses sintomas, né? O que desencadeou a questão da presença ou não de sintomas psicóticos, isso tudo vai dando um direcionamento para a gente de quando precisa ir para a psiquiatria, seja para iniciar uma medicação ou ajustar aquelas que o paciente já toma. Então, a gente fica muito atento com isso, porque foi até interessante ontem um curso, né, que nós estamos fazendo pela Secretaria de Estado de Saúde Mental, quando a gente fala das crises, né? Será que tem que medicar todas as crises, né? Será que a melhor medicação que a pessoa precisa naquele momento não é uma escuta, não é uma compreensão para acessar o que está desencadeando isso? Né? Então, assim, a gente fica muito atento com isso, porque a própria pessoa já chega no serviço querendo uma medicação. E muitas vezes não é a medicação que vai Sim. fazer a diferença que ela precisa, né? Sim, aquela pessoa, né, ela acha assim que às vezes a medicação é que está resolvendo Cultural, o né? problema. É cultural. Um remedinho vai ser mais Sim. rápido, né? Menos trabalhoso. Sim. Então, assim, a depressão tem um grau, o negócio falou, tem o leve, o moderado e o mais grave também, né?
Mas é isso mesmo, gente. A depressão é uma coisa muito séria, né? E a Tatiane aqui está trazendo informações, esclarecendo muito para a gente aí, porque a pessoa, quando ela está, né, numa situação de pensamento assim, fala, né, um pensamento negativo, isso é uma coisa para a família estar em alerta também. O SUS o SUS também cobre sessões, como que é na área da psicologia, quando a pessoa, né, precisa de um tratamento mesmo? As políticas públicas ofertam o serviço de psicologia dentro dos programas, né? No caso, eu atuo no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente oferta o serviço de psicologia não somente individual, mas como na modalidade grupal também dentro do serviço para esses pacientes. Só que cada política vai ter foco num público-alvo específico. No CAPS, nós trabalhamos com os transtornos graves e persistentes, a questão de álcool e drogas também. Então, a gente oferta para esses pacientes outras atividades além Sim. das sessões de psicoterapia. Nós trabalhamos, no caso, né? Eu trabalho com a musicoterapia, arte-terapia, grupo de dependência química, grupo de encontro com a família e o grupo de encontro de terapia do Aqui e Agora. Então, Legal. são os trabalhos, né, que no CAPS que eu trabalho, eu oferto para esses pacientes hoje. Outros setores que não envolvem os transtornos graves persistentes vão ofertar também a psicoterapia individual, no caso, os casos ambulatoriais, né, que nós chamamos, os casos mais leves, de leve a moderado, ofertando as sessões de psicoterapia. Algumas cidades ofertam também esses grupos, ações, né, de psicoeducação, vai depender muito com a localidade. Mas é ofertado, sim. A fé e o fator religioso pode ajudar no tratamento Muito. da depressão? É importante a gente reconhecer que a fé, ela é sim um fator de postura de positiva de enfrentamento a qualquer adoecimento. Inclusive o meu TCC, né, de formação da psicologia foi voltado para essa influência da espiritualidade, mas não no sentido assim de religião. Quando a gente fala, deixa eu só explicar que quando eu falar fé e fator religioso, a fé não necessariamente do fator relacionado à religião, ao fator mais divino. A fé é quando você tem fé em uma coisa, quando você coloca, né, na sua mente que você vai conseguir aquele pensamento positivo, nesse sentido que eu estou falando da fé. E o fator religioso já é a questão divina, a questão, né, da fé religiosa da pessoa. sim, e essa questão da fé, quando a gente trabalha essa questão com o paciente no tratamento, dentro da construção de um PTS, por exemplo, que é um projeto terapêutico singular, que a gente faz com cada um dos pacientes no início do tratamento, essa questão da fé, ela aparece, porque nós entendemos que a prática de fé, a questão da espiritualidade, independente de qualquer crença religiosa, vai ajudar a pessoa a se sentir apoiada em algo maior. E essa crença é um fator de proteção na questão do risco de autoextermínio, na questão de compreender as adversidades da vida como algo de um processo natural. Então, a fé é reconhecida cientificamente como um fator de proteção. E isso, as palavras também têm poderes, né? Dependendo do que a pessoa fala para a outra, uma ofensa, uma coisa assim, isso também ajuda também a colaborar, a desenvolver, né, essa depressão. Sim, porque de repente, assim, todos nós temos nossas questões, nossas potencialidades e nossas fragilidades. E de repente a fala do outro vai esbarrar justo em uma fragilidade, né? Então, mesmo que a intenção não seja essa, nas relações isso acontece muito. Então, é uma fala que pode esbarrar em algo que já está ali. Não uma fala isolada, mas aquela fala já esbarrou em algo que já estava gerando um sofrimento muito grande. Aqui, o brasileiro, ele tem, eu falo no ramo do mercado de trabalho, né? A relação do patrão, funcionários. O brasileiro tem uma cultura aqui de não elogiar, de não fazer elogios. Mas quando precisa
né? Entre aspas, dar um puxão de orelha, ou de falar que você... coisas negativas, que não é assim, que você não tem capaz disso, essas coisas, ou que você precisa melhorar mais, essas coisas, funcionário ouve muito, né? Então, assim, mas quando um elogio, o elogio você deixa a pessoa, quando brinca, né? Não, ganhei o dia hoje, né? É muito importante isso, né, doutora? É importante compreender que a gente nunca sabe as dores que o outro carrega dentro dele, né? E ter cuidado da forma de expressar o que nós sentimos ou aquilo que nós precisamos. Muitas vezes você precisa, quando você fala a questão de funcionário. Às vezes o elogio até motiva mais a pessoa a fazer cada dia melhor ainda, então é né? interessante você devolver para o outro aquilo que ele tem de bom também, antes de apontar o que ele precisa melhorar. Eu acredito que o problema não são as coisas que são ditas, mas a forma e o momento que são ditos. Sim. Acho que é preciso a gente se policiar mais, até no dia a dia, com colega de trabalho, com família, né? Com as críticas que nós fazemos. Nós somos humanos, nós somos falhos, né? E às vezes, sem intenção, a gente pode estar magoando alguém ou contribuindo para alguém se sentir pior do que o qual já está sentindo. Principalmente quando a gente conhece mais a pessoa, tem aquele, né, colega de trabalho, tudo. Aquela pessoa, a gente tem, né, mais liberdade, brincar, tudo. Mas às vezes você fala uma coisa assim que ofende ela e a gente nem percebe, né? E às vezes, né, ela sente um pouco com isso. Então, principalmente com as pessoas que a gente conhece, né, que tem mais afinidade. A questão do preconceito, né? Eu já conheço, eu já sei, né? Então você julga. Porque quando você não conhece, aponta. você tem todo um respeito, você vai tratar a pessoa bem, né? Então, assim, agora quando a pessoa, você já tem uma, né? E isso é importante, né? E aí a gente acaba podendo machucar a pessoa, né? A gente tem um pouco mais de cuidado. É a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro e não fazer pelo outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Seja em ações, seja em palavras. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. Ah, beleza, muito bem. E é isso, moçada. A gente, né, a cada programa a gente traz um assunto novo aqui e é muito importante, a gente se informa bastante, né? Quero agradecer novamente aqui, né, a doutora Tatiane Magalhães, e é isso aí, que a depressão às vezes pode ser uma silenciosa, né? A pessoa, as pessoas não percebem do que ela está passando, às vezes até sabe, né, o momento difícil, mas o que está passando por dentro, se está afetando a mente, né, o psicológico ou não, e isso leva muito em consideração, né? E é isso que a doutora falou, a gente tem que pegar, né, acolher, né, dar atenção, né? Então, assim, e tem muitos casos, né, até na urgência emergência mesmo, pessoas, né, que vem numa situação assim crítica e tem que até tomar remédio para diminuir um pouco. Já toma um antidepressivo, mas é triste, né? Então, às vezes, as situações, né, da família, então é muito importante, né? E o ser humano é assim, né? O ser humano nasceu assim para ser feliz, para amar o próximo, né? Jesus mesmo fala para estar amando o próximo. Amando não é sentir, né, na prática, né? Você cuidar bem do próximo, ajudar quem precisa, e assim teria uma vida até melhor, né, doutor? Importante, quando falamos da questão da empatia, né? Colocar no lugar do outro, pensar no próximo, como, né? Empatia, isso. Você está dizendo aí, essa questão que muitas vezes é cultural, de olhar para a depressão, entre outros transtornos mentais, como frescura, né? Como coisa da cabeça da pessoa, e é um sofrimento que é real. E quando a gente fala de transtornos mentais, eles não vão aparecer em exames, né? Não vai ser feito lá uma tomografia, uma ressonância ou qualquer outro exame, Não, sendo de imagem física, né? ou não, como que aquilo vai aparecer. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Se os exames não deram nada, então não existe nada.
né? É frescura, é coisa da cabeça dela. Então, essa frase que a gente escuta muito, né? Ah, é coisa da cabeça dela. Esse ser coisa da cabeça da pessoa traz muito sofrimento para ela. E não é simplesmente ser isso, é algo que impacta, é algo que muitas vezes vai influenciar na autoestima, no rendimento, vai trazer questão de ansiedade, entre outros sofrimentos e fatores que podem agravar o quadro, sim, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de olhar como um adoecimento. Então, assim, que nós possamos quebrar esses preconceitos, esse julgamento com os transtornos mentais, com o adoecimento mental e podemos acolher mais, escutar mais, porque são coisas que o corpo sente. Em algum momento, a saúde clínica vai ser prejudicada com isso. Quando você fala dos episódios das crises, né, que chegam nas urgências, nas emergências, e muitas vezes acontece até por parte de profissionais ali, né, isso é coisa da cabeça, é só uma ansiedade, é só uma crise. Só que dependendo do grau, isso pode trazer comprometimento clínicos também. Então é importante a gente estar atento que o transtorno mental, ele pode afetar em vários setores da vida da pessoa. Não é só uma coisa da cabeça dela, é um sofrimento, é um adoecimento, é algo que deve ser acolhido. Acolhido, escutado e também tratado com o mesmo cuidado e a mesma responsabilidade que os outros adoecimentos. E a depressão, né, ela se não for, né, tratada, porque assim, aparece muito casos, né, onde eu trabalho, na área da saúde, de pessoas assim que têm situações críticas mesmo. E às vezes não é nem o profissional, às vezes é até a família, a relação da família. Às vezes até a própria mãe rejeita isso. Não, isso aí é show que ela está fazendo, não sei o quê, que a gente vivencia isso. Então isso é muito importante. Se as pessoas já machucam falando isso, imagina uma mãe e um pai, né? Então, é porque, né, dependendo do caso, as pessoas elas expõem um pouco da situação, né, o paciente expõe um pouco da situação para a enfermagem, né, para o médico, tal, entendeu? Então, assim, é muito delicado, né, esse assunto, porque tem pessoas também que a gente sabe que precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, mas tem uma forma de vida totalmente diferente, inadequada, né? Então, e sempre vai aparecendo ali. A gente já, né, às vezes a gente já até sabe, mas a gente, com todo o nosso profissionalismo, a gente vai lá, tal, mas a gente sabe que não vai ter aquela conduta de se tratar, né? É importante também as pessoas tomarem consciência que o tratamento não é somente no momento da crise, no momento de urgência. Né, teve o episódio de crise, vou correndo para o hospital, tomo a medicação, no outro dia, né, sigo normalmente como se nada aconteceu. Infelizmente, as pessoas às vezes ficam muito presas nesse atendimento urgente e quando estabilizam aquele momento, elas acredito que não vão passar por aquilo de novo ou porque não precisam, né? E, na verdade, o tratamento ele é contínuo. Vai ter os episódios de crise? Vai ter os momentos de urgência? Vai. Mas tem aquilo que tem que ser feito na rotina do paciente. A questão da psicoterapia vai ajudar muito a trabalhar nessa questão dos fatores, da influência dos fatores externos, porque nós também somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Sim. Então, muitas vezes, o adoecimento está ali por a gente estar insistindo em alguma coisa que já não está trazendo benefícios ou que já estejam causando prejuízo na nossa vida. Talvez você está num emprego que não favorece para a sua saúde, talvez você já não está satisfeito com a sua função ou com o contexto, talvez você está num relacionamento que está te trazendo prejuízos, muito mais mal-estar do que bem-estar, né? Então, assim, são relações, assim, mesmo que não sejam afetivas, né? Você está mantendo algumas coisas na sua vida que já não está fazendo sentido, já não está te fazendo bem, você está insistindo. Até mesmo, muitas vezes, você se negligencia, né? Por estar muito disponível para os outros. A gente vê isso acontecendo demais, né? As pessoas têm um leque de disponibilidade para os outros e elas vão ficando para depois. E enquanto o adoecimento não se instala de uma forma mais abrupta, né, que
obriga mesmo a ir lá e ter que tratar, ela continua nesse ciclo vicioso, né? Então é importante a gente entender que nós também somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Ô, Tatiana, a depressão tem alguma relação com a ansiedade? A pessoa ansiosa, ela pode ter depressão, ou vice-versa, a pessoa que tem depressão pode ter ansiedade? Porque eu falo das crises aqui, crise de depressão, mas a crise de ansiedade já é mais séria. Sim, as crises, elas estão, né, relacionadas com os quadros depressivos ansiosos, e dentro mesmo do CID, né, do DSM, a gente tem a classificação do transtorno misto ansioso, que vai acontecer quando o paciente apresentar sintomas ansiosos e depressivos na mesma proporção, onde nenhum vai se destacar mais. Eles vão aparecer de forma equilibrada ali dentro de um mesmo quadro. Então, a pessoa que tem uma crise de ansiedade vai lá, procura o atendimento, provavelmente ela pode ter uma depressão também. Podem estar relacionadas, sim. Pode ser também só a ansiedade. Uma desencadear a outra, uma influenciar a outra. E tem aquela pessoa que só tem ansiedade, que não, tipo assim, ou não, ou sempre deve ter uma Alguns sintomas eles vão ser comuns em diferentes transtornos e quadros, né? Eles vão aparecer, tanto é que os critérios diagnósticos vêm para destacar, né, um transtorno do outro, porque em algum momento algumas coisas podem ser muito parecidas. Por isso que é interessante a avaliação do profissional para definir isso. Só que essa questão da ansiedade e da depressão, a forma que elas manifestam, não necessariamente o quadro ansioso, ele está relacionado só com a depressão. Ele pode estar relacionado com qualquer outro adoecimento, assim como a pessoa num quadro de ansiedade, ela pode não estar depressiva, mas estar triste, assustada, com os sintomas que a própria ansiedade traz, né? Eu estou falando aqui, mas assim, a gente vai fazer um programa também falando tudo da ansiedade, que é muito importante, né? Sim. Então aqui, Tatiana, muito obrigado, tá? Pelo esclarecimento, informação. A conversa tá boa demais, eu gostaria de ficar até mais conversando sobre a depressão, né? Pra gente, tá sendo uma aula pra gente, né? Mas eu quero agradecer novamente, tá? E espero você mais vezes aqui na TV Caravelas, tá? No Momento Saúde, você vai ser sempre bem-vindo aqui pra gente discutir assuntos, né? Abordar assuntos importantes, interessantes na área da saúde mental. Porque o Momento Saúde não é só saúde física, eu também quero mostrar para as pessoas a importância da saúde mental. Porque é muito importante a gente se informar, né, orientação de especialista e da saúde mental, porque tem que estar em sintonia, né? Saúde física, saúde mental, né? Para a gente ter uma vida mais saudável, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E as portas estão sempre bem-vindas aqui no Momento Saúde. Eu que agradeço, é muito prazeroso estar falando, né, da saúde mental. Hoje a gente teve esse temas para saúde mental é que não falta, né, Renata? Não falta, não. Para mim é muito prazeroso estar falando esse tema, estar esclarecendo para a população e estar incentivando na busca desse cuidado também. Né? Nós não devemos negligenciar nossa saúde mental, nós não podemos nos negligenciar. Sim. Para finalizar, qual o recadinho que você dá ao pessoal de casa a respeito desse tema tão importante que é a depressão? Depressão não é frescura, não é falta de fé em Deus, não é falta de vergonha na cara. Infelizmente, a gente escuta isso, né? Por os contextos que nós vamos. Então, é importante a pessoa conscientizar que é um sofrimento que precisa ser acolhido, escutado e cuidado. Então, não se intimidem em buscar ajuda profissional. Se sentir dificuldade nessa busca por ajuda profissional, recorra àquela pessoa que é a sua referência de confiança, se abra com ela para que ela te acompanhe, te encoraje e você possa receber o tratamento adequado para o seu caso. E é isso aí, muito bem. Então, o Momento Saúde fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.